Olá, Tina. Bom dia a todos. Por favor, aceitem minhas sinceras reverências. Vamos iniciar aqui a leitura do Srimad Bhagavatam. E antes da gente começar, vamos cantar um pouco para as pessoas irem chegando, não é? Pedindo as bênçãos aí de Shri Hari para esse novo dia. Então vamos cantar um pouquinho. Vocês me escutam bem? Tá tudo bem aí? Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopti Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopti Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura do Srimad Bhagavatam, iniciando hoje o verso 15 do capítulo 12, canto 3. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militandjana Tajmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobistam Staptanjana Bhutali Swairupa Kadamahem Dadati Swapadantikam. Nasci em completa ignorância, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Como será que Srila Rupa Goswami, que dentro deste mundo material aceitou como sua missão satisfazer os desejos do Senhor Chaitanya, me dará refúgio sob seus pés de lótus. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajantam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadhuitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mestre espiritual e aos pés de lótus de todos os Vaishnavas. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de Srila Rupa Goswami e de seu irmão mais velho, Sanatana Goswami, bem como de Raghunatha Dasa e Raghunatha Bhatta Gopala Bhatta e Srila Jiva Goswami. Ofereço minhas respeitosas reverências ao Sr. Krishna Chaitanya e ao Sr. Nityananda. E também a Advaitacharya, Gadadhara, Shrivasa e aos demais associados. Ofereço minhas respeitosas reverências a Shrimati Radharani e Shri Krishna, bem como as suas companheiras Shri Lalita e Vishaka. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostute. Ó meu querido Krishna, amigo dos aflitos e fonte da criação, você é o Senhor das Gopis e o amante de Radharani. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Tapta Kanchana Gourangi Radha Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Haripriye. Ofereço meus respeitos a Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra o ouro derretido que é rainha de Vrindavana. Filho do rei de Vrishabhanu, você é muito querida pelo Senhor Krishna.
Vante a kalpa tarubhascha kripasindu bevacha patita no pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ofereço minhas respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas do Senhor. Exatamente como árvores dos desejos, eles podem satisfazer os desejos de todos. Estão cheios de compaixão pelas almas caídas. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasa de Goura, Bhakta-vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai. Bom dia a todos. Então, vamos lá, vamos agora dar início. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Compartilhar a tela, deixa eu colocar aqui. Pronto. Assim fica melhor? Para vocês conseguirem ler. Então, vamos dar início aqui, não é? Vamos dar sequência aí ao canto 3. Hoje é o verso 15. E o que estava acontecendo? Deixa eu colocar meu celular aqui. O que estava acontecendo no canto? Desde então, o Senhor Brahma estava na criação, não é? Então ele fez o quê? Ele criou, vamos relembrar um pouco a história para a gente entrar no contexto desses pequenos versos de hoje. Então ele criou os 4 Kumaras, não foi isso? Os 4 sábios, que era Sanaka, Sananda, Sanatana e Sanat Kumara, não foi assim? E ele criou os 4, seus filhos, e disse para eles o seguinte: olha só, queridos, por favor, procriem, vão lá e gerem progenie. Só que eles estavam tão conectados com Shri Hari, não é? Que eles não queriam entrar nessa vida material, nessa vida doméstica. E aí eles queriam estar conectados com Krishna. Eles falaram: não vamos fazer isso, não vamos entrar nesse cativeiro. Porque não é fácil, você se enreda, não é? Estar nesse mundo material é um mundo que está aí, que cada vez mais nos favorece ao condicionamento. Então, a gente precisa ficar muito atento. E eles, como sábios, sabiam disso. E eles queriam viver uma vida totalmente entregue a Krishna. Então, o Senhor Brahma, o que aconteceu? Ele ficou muito irado. Então, da mente dele, entre as sobrancelhas, o que acontece? Vem Rudra. Dessa ira, nasce Rudra. Rudra chora tanto, esse choro com tanta ansiedade, ele acaba recebendo o nome de Rudra. Aí o que o Senhor Brahma faz? O Senhor Brahma chega para Rudra, para o Senhor Shiva, e aí ele dá os nomes dele, das esposas dele, as 11 esposas rudranes, e fala o seguinte: olha só, vai lá e procria, não é? Aumenta a população assim, em larga escala, em grande quantidade. Então, Brahma dá essa ordem, né? Faz esse pedido ao Senhor Rudra. E aí, nós vamos, então, nesse humor, vamos entrar no verso de hoje. Lendo o verso 15. Iti adista swaguruna bhagavani lalohitaha sattvakriti swabhavena sasarjatma sama prajaha. Significado. Sinônimo, tradução, né? Eu vou nem ler mas vamos ler. Iti, assim, adistha, sendo ordenado, swaguruna, pelo seu próprio mestre espiritual, Bhagavan, poderosíssimo, Nila Lohitaha, Rudra, cuja cor é uma mistura de azul com vermelho, Sattva, poder, Akriti, aspectos corpóreos, Swabhavena, e com um modo da natureza muito furioso, Sasarja criou Atmasamaha como seu próprio protótipo para jarrar gerações. Tradução: o poderosíssimo Rudra, cuja cor corpórea era azul mesclado de vermelho, criou muita progênie exatamente similar a ele em aspectos, força e natureza furiosa. Então, vieram, né, essas almas trazendo toda a força aí do Senhor Rudra. Verso 16. Rudranam Rudrashirishtanam Samantaj Grasatam Jagat Nishami Asankyashoyutam Prajapati Rashankata. Rudranam, os filhos de Rudra. Rudra Shristanam, que foram gerados por Rudra. Samantat, reunindo-se. Grasatam, enquanto devoravam. Jagat, o universo. Nishamya,
ao observar suas atividades. A ação que a Shahá ilimitada e o Tan, Assembleia, Prajapati, o pai das entidades vivas, a Shankata, assustou-se com. Tradução. Os filhos e netos gerados por Rudra eram em número ilimitado. E quando reuniram-se, tentaram devorar todo o universo. Quando Brahma, o pai das entidades vivas, viu isso, ele se assustou com a situação. Comentário dado por Srila Prabhupada. As gerações de Rudra, a encarnação da ira, eram tão perigosas para a manutenção dos afazeres universais que mesmo o Brahma, o pai das entidades vivas, ficou com medo delas. O próprio Brahma ficou com medo. Os pretensos devotos ou seguidores de Rudra também são uma ameaça. Às vezes eles são perigosos até para o próprio Rudra. Os descendentes de Rudra às vezes fazem planos para matar Rudra, pela graça de Rudra. Essa é a natureza de seus devotos. E aqui vale a força de Rudra, ele é tão forte e os seus devotos estão tão conectados e nessa ira, nessa força, não é? Que tem até aquele passatempo de Vrikasura, deixa eu colocar aqui. Lembrando aqui, porque o seu Brahma fala, olha só, eu estou com medo. E o próprio Rudra, os seus descendentes, né, os seus devotos, essas almas demoníacas, elas querem matar o próprio Rudra. Então, vou fazer aqui uma lembrança ao passatempo de Vrikasura. Vocês lembram do passatempo de Vrikasura? Vrika era um demônio e ele queria o quê? Ele queria fazer pedidos ao Senhor Shiva. Ele procura até Narada para orientá-lo a quem eu devo pedir, porque eu quero esse poder, não é? E aí Narada Muni fala assim, olha só, pede ao Senhor Shiva, pede a Rudra que ele concede as bênçãos materiais. Então, se você tem desejo luxurioso material, que a gente já fala muito sobre isso hoje, sobre luxúria, é ao semideus Rudra, a Shiva. Então, Vrikasura, ele vai lá, vai numa montanha, ele faz o sacrifício, não é? Acende o fogo lá e começa a fazer o seu sacrifício, a sua austeridade. E o que ele faz? Ele começa a cortar pedaços de si, sabe? Para que Shiva venha. Então, ele começa a fazer esse sacrifício cortando pedaços do corpo para que Shiva apareça. E aí, Shiva não estava vindo e ele falou assim, uau, então eu vou morrer, porque eu preciso que ele venha. E quando ele ia realmente decepar sua cabeça, o Senhor Rudra vem do próprio fogo. Fala-se que o Senhor Shiva, ele é a boca do fogo. Então o Senhor Shiva vem e fala para ele, calma, você não precisa fazer tudo isso, não é? Eu estou aqui, eu vou conceder o seu desejo. Então, o que ele faz? Ele chega para o Senhor Shiva e fala o seguinte, olha, eu gostaria de matar as pessoas com apenas um toque da minha mão sobre a cabeça delas. Aí o Senhor Shiva, nossa, ok, e concedeu as bênçãos a ele. E aí, o que ele faz? Por isso que o verso fala, eu lembrei desse passatempo, porque esse demônio, ele quis matar o próprio Rudra. Ele chegou e falou assim, peraí, vamos ver se essa bênção que você me deu funciona. Então, ele vai atrás de Rudra, começa a correr atrás de Rudra, vamos assim dizer, para poder colocar a mão na cabeça dele, de Shiva. Então, todo o passatempo é em torno disso. Não aconteceu, não é? Pelas bênçãos do Senhor Narayana, que Shiva vai até Narayana e pede a ele, por favor, me ajuda. Então, Narayana vai até Vrikasura e vestido de um brahmana erudito, ele conversa com Vrikasura, e Vrikasura muito exausto, que ele percorreu os 4 cantos atrás de Shiva, e Shiva fugindo. E aí o Senhor Vishnu chega para ele e fala assim, olha só, calma, o que está acontecendo? Ele, não sei se isso é verdade, se essa bênção de fato aconteceu. Aí o Senhor Narayana chega para ele e fala, olha só, faça um teste, não é? Coloque a mão, convence ele, assim, fala com palavras. Ele estava tão exausto que ele simplesmente chegou e colocou a mão sobre a sua cabeça. E na hora que ele faz isso, ele morre, não é? Então, eu lembrei desse passatempo aqui, lendo esse verso, que realmente os demônios, as almas demoníacas, não tem essa, não é de pai ou de quem foi que me concedeu as bênçãos, não. Então eles fazem isso. Então o próprio Brahma ficou com medo deles, não é? E com toda razão, porque
Se eles não respeitam o seu próprio pai, vamos assim dizer, né, aquela pessoa, né, que realmente gerou eles, quanto mais o Senhor Brahma. Então, essa é a natureza dos devotos do Senhor Shiva, ou seja, dos devotos que estão ansiosos por desejos materiais, não é? Dando sequência, vamos ler até o 18 hoje, tá bom? O 3, 12, 17. Alam Prajabi... deixa eu colocar para vocês. Calma aí. Deixa eu compartilhar aqui. Ops, assim. Maior. Alam Prajabi Sristabir Idrishibi Surotamam Maya Sahadaham Tibir Dishas Chakshurbi Rubal Naihir. Alam, desnecessário, Prajabirria, por tais entidades vivas. Sirstabirria, geradas, e Drishibirria, deste tipo. Suratama, ó melhor entre semideuses. Mayame, Sarra junto com. Dahantibirria, que estão queimando. Disharra, toda parte. Chakshur-birria, pelos olhos. Ubanairria, chamas incandescentes. Tradução. Brahma falou a Rudra: ó melhor entre os semideuses, não há necessidade de gerar as entidades vivas desta natureza. Elas começaram a devastar tudo por toda parte, com as chamas incandescentes de seus olhos. E chegaram, inclusive, a me atacar. Seu Brahma falando para Rudra, para o Sr. Shiva. Dando sequência. Verso 18. Tapa, vamos começar a falar de austeridades, o que o Sr. Brahma fala para o Sr. Rudra. Tapatista badrante sarva bhuta sukhavaham tapasaiva yatapurvam srasta vishwam idam bhavam. Tapa, penitência. Atista, situa-te. Badran, auspiciosa. Te, para ti. Sarva, todas, bhuta, entidades vivas. Sukhavaham, trazendo felicidade. Tapasya, através de penitência. Eva, somente. Atá, assim como. Purvam, antes. Shrasta, criarás. Vishvam, universo. Idam, este Bhavam, tu mesmo. Meu querido filho, é melhor te situares em penitência, em tapácia, né? O que é auspicioso para todas as entidades vivas e que trará toda a bênção para ti. Somente através de penitência serás capaz de criar o universo como ele era antes. Comentário. As três deidades, Brahma, Vishnu e Mahesvara ou Shiva, têm respectivamente o encargo da criação, manutenção e dissolução da manifestação cósmica. Rudra foi aconselhado a não destruir enquanto o período da criação e manutenção estivesse em vigor. Mas, ao praticar penitências e esperar pelo tempo da dissolução, deixa eu ler de novo, desculpa. Rudra foi aconselhado a não destruir enquanto o período da criação e manutenção estivesse em vigor, mas a praticar penitências e esperar pelo tempo da dissolução, quando seus serviços seriam solicitados. Jai, Srila Prabhupada aqui, Jai. Monge Vadai, Krishna Prestava, Tarese, Mada, Vidam, Projetração, Tinamina, Mastei, Natyara, de Bola, Vermada. Prabhupada, Seva, Povidanta, Shikshako, Golakadam, Prantareka, tá? Então, vamos trazer agora, vamos trabalhar em cima dessa abordagem, não é? Da não destruição, porque ele fala, olha só, não destrua. Não faça isso, mas é a natureza dele fazer. Mas o Sr. Brahma fala assim, olha, não destrua, pratique penitências. Porque isso vai fazer com que você espere, tolere, para o tempo em que você vai realmente precisar utilizar toda essa sua força, não é? Então, para a gente falar dessa contenção da ira, vale a pena a gente falar da ira, não é verdade? Então, me permitam compartilhar um pouco com vocês, tá bom? A live, esse estudo que eu fiz baseado na ira e na contenção da ira. Então, eu peguei alguns versos, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, quando a gente
fala de ira, como vocês já ouviram aqui nas lives anteriores, com certeza, a gente sabe que ela vem da luxúria, não é? E que o próprio Arjuna chega e fala assim, poxa, Krishna, o que no verso 36 ele fala da Gita, 3:36, o que impele alguém a atos pecaminosos, mesmo contra a sua vontade? É tão forte, não é? Eu não quero fazer, mas o meu desejo material luxurioso faz com que eu faça alguma coisa forçadamente, como se eu estivesse propenso a agir dessa maneira. Nós estamos aqui de forma condicionada, viemos para este mundo porque o nosso amor por Krishna ele se transforma em luxúria. E nessa condição, por isso condicionamento, nessa condição nós estamos vivendo aqui em Kali Yuga. E o que a gente deseja? Deveríamos desejar, na verdade. Estamos até desejando e muitas das vezes ainda não vivendo isso. É o quê? É ficar livre dessa luxúria. E focar no desejo espiritual, porque a gente não vai viver livre desses desejos, não é? O desejo, ele sempre existiu, ele sempre vai existir. O grande problema é o nível do desejo. Então, Arjuna sabia disso. Muitas das vezes, vamos aqui falar abertamente, desejos fortes, como sexo, por exemplo, que faz com que a gente não pare de pensar, por exemplo, ou desejos inconscientes, materiais, muitas das vezes, porque há uma identificação, não só do sexo, porque o sexo é muito, muito forte. Esse desejo luxurioso nessa relação sexual é uma energia, assim, criativa, porque não é algo ruim, tem um propósito de criar. Então, toda essa energia, ela precisa ser canalizada. Para quem? Para Krishna, para satisfazer o Criador Supremo. E não para que a gente se satisfaça, mas a gente vive ainda nesse desfrute. Então, nós estamos aqui condicionados a desfrutar. Então, a todo momento, a gente está buscando isso. E a Arjuna fala, nossa, dependendo do nosso nível de consciência, do nosso estado de estar consciente de Krishna, de Deus mesmo, a todo momento, a gente busca, ou a gente deve buscar, conter. É onde ele fala, onde Brahma fala para Rudra, tapasya, tapa. Você precisa restringir, conter o gozo dos sentidos. Então, toda a Bhagavad Gita, se a gente parar para ver, toda a filosofia, ela é baseada nesse controle dos sentidos. Nós estamos aqui para que a gente aprenda a controlar os sentidos. Não é que a gente não vai sentir, não é uma restrição, mas é um controle. Não é? Não é você não vai sentir, você vai sentir, mas você não vai se identificar com esse sentimento. Então, Arjuna fala disso. Como é que você sai desse não estar identificado? Porque você é impelido a fazer isso de uma força que você não controla. Então, cada vez mais que a gente vai evoluindo na consciência de Krishna, a gente vai domando essa fera. Até a gente se tornar um Swami. Um Goswami. Goswami é aquele que controla os sentidos. Essa é a nossa tendência, que todos nós, independentemente de título, não é sobre título, é sobre estado de estar consciente. O quanto nós conseguimos controlar os nossos sentidos. Por isso que a gente ora, por isso que a gente pede, Senhor Gopinata, Krishna, Radharani nos deu remédio para isso, que é o quê? Desejar, praticar o serviço amoroso a Krishna. Que através desse serviço, desse desejo espiritual, eu não vou estar entrelaçada com o desejo material. Então, esse desejo material, essa luxúria que existe em vários aspectos da nossa vida, que se manifestam de forma conscientes e muitas das vezes inconscientes, e o que é o pior, não é? Por exemplo, a gente, muitas das vezes, quando a gente está vivendo, por exemplo, no dia a dia, normalmente, a gente está sempre esperando que nada aconteça, não é? A gente está vivendo bem, a gente quer viver bem, não é assim? A gente quer viver bem, a gente quer felicidade. Então, além de buscar por isso, inconscientemente a gente está buscando por isso. Por exemplo, uma coisa simples, você está na sua casa e aí, sei lá,
a mesa tá bagunçada, então bagunçaram como você não gostaria que tivesse bagunçado. E aí você chega, se depara com aquilo ali, e inconscientemente você gostaria que a mesa tivesse limpa, por exemplo. Um exemplo assim que veio agora. E não está como você gostaria. Então você, o quê? Fica irado. Como é que isso está dessa forma? Então tem vários níveis de identificações. Tem pessoas, por exemplo, às vezes a gente está dirigindo, não é assim? No trânsito, e você está lá, e aí você está apressado por um compromisso, e você está lá dirigindo o seu carro, e de repente alguém te fecha, ou alguém faz alguma coisa que te desagrada, você não estava esperando por aquilo, não é? Então o seu desejo era que você ficasse em paz, ficasse bem. Aí vem alguém, ou algo acontece, alguma circunstância, e você fica o quê? Irado. Como assim? Eu tinha que chegar no horário certo. Como é que você faz isso? Você é isso, você é aquilo. E aí começa, não é? A ira, a revolta. Então, nós nos revoltamos muito nesse mundo material. Quando será que a gente não vai se identificar e vamos tolerar? Vamos tolerar, vamos falar muito dessa tolerância ainda hoje. Já são 8h30. Quero falar muito dessa tolerância hoje, que é o nosso propósito. As coisas vão continuar acontecendo, não é? As circunstâncias vão vir. A gente está numa era de desavenças, a gente está numa era de hipocrisia, tudo vai acontecer. Agora, como é que está o nosso nível de desidentificação? O quanto eu consigo tolerar? E aí vem um pressuposto básico de que o quê? Eu não sou o corpo, eu sou a alma. E eu estava lendo aqui para o Padre falando muito sobre isso, muito, muito. Que ele fala o seguinte: é um treino. É um treino. E a voltando lá para a Asna, que eu não quero perder o foco, eu fiz um roteirozinho, eu queria muito compartilhar isso com vocês. Então, é um treino, eu vou voltar a esse ponto, mas eu vou voltar para a Asna. E aí a Asna fala assim: como é que eu controlo isso? Como é que eu controlo isso? E aí Krishna vem e fala: Kama Esha Kroda Esha, Rajaguna Samudbhavaha. Olha só, isso está acontecendo, Arjuna, é só por causa da luxúria. Tudo bem? É só por causa da luxúria que nasce em contato com a matéria. Você vê para o mundo material, a luxúria vai acontecer. E essa luxúria ela vai se transformar em ira. Você vai ficar revoltado, você vai ficar irado. A não ser que você canalize isso. Com as minhas palavras, né? A não ser que você controle isso. Eu estava falando que toda a Bhagavad Gita, toda a filosofia, ela é baseada nesse controle, nessa tolerância. Então, tem outro verso da Gita que eu peguei que fala assim: Kama Krodod Bhavan Vegan. Se alguém for capaz de tolerar os impulsos dos sentidos materiais e conter a força do desejo da ira. Olha que interessante, ele não fala que você não deve sentir isso. Ele fala que você vai precisar conter. Conter. Que força? Que força do desejo? A força da língua, não é? Vamos lá, as forças. Que forças são essas? As forças da fala, as forças da ira. Vamos falar rapidamente um por um. As forças da fala. Alguém vai chegar com você, vai falar e você vai querer retrucar. Você vai pegar aquela mensagem que é muito mais sobre o que o outro percebe o mundo, percebe você, e você vai querer se defender, ou vai querer contra-argumentar, ou vai querer colocar o seu ponto de vista para satisfazer você, não é? Para se defender. Então, quando você se identifica com aquele condicionamento, porque não importa o que o outro diga sobre você, é a percepção do outro, não é assim? Então, alguém pode chegar para você e falar: mestre, você é uma mestra, você é isso, uma coisa boa ou uma coisa ruim. Tudo isso é uma identificação. Não é? Então, nós devemos o quê? Não estarmos vivendo, né, essa felicidade e essa aflição. Estarmos o quê? Eu sou alma espiritual. Eu não sou isso. Eu não sou essa professora incrível, eu não sou essa mentora incrível, eu não sou esse dentista incrível, eu não sou esse motorista incrível, eu não sou nem motorista, eu não sou nem Devahuti, eu não sou nem Daniele. O quanto na minha prática, no meu dia, eu estou realmente vivendo essa desidentificação. Então, tudo isso é para falar da contenção da ira. Então, a gente está falando de luxúria. Krishna chega e fala assim: olha só, você precisa tolerar esses impulsos dos sentidos.
Todos nós precisamos tolerar isso. E é difícil. Por quê? Porque nós trazemos o nosso karma. Cada um vai ter a sua propensão. Cada um vai ter a sua natureza. E algo que já vem de vidas e vidas e vidas. Algo que já está na nossa mente de forma automática. Então, quantas vezes você às vezes se surpreende e fala, nossa, um devoto praticou isso. Ah, o devoto fez aquilo, não é? E coisas assim que você chega e fala, nossa, que incrível, como é que ele pôde fazer isso? Não vamos nos identificar com isso, cada um está no seu processo, não é isso? Cada um está no seu processo de evolução. E aí, no comentário, Prabhupada fala assim, se alguém deseja fazer progresso constante no caminho de autorrealização, ele deve tentar controlar as forças dos sentidos materiais. Não é? Deve controlar a força. Então, antes de abandonar este corpo, antes de a gente sair dessa vida que a gente está tendo aqui, a oportunidade de estarmos nesse corpo humano, nessa condição humana, e aí a gente consegue o quê? Se liberar desses condicionamentos. Então, a gente deve aprender a controlar a luxúria, que são os desejos materiais. A controlar, a conter. E aí, no ensinamento de hoje, o Senhor Brahma chega para Rudra e fala assim, tapácia, austeridade, penitência, restrição. Você precisa treinar. Nós precisamos treinar. Então, Nishida fala sobre tapa. Olha só, vamos lá em tapa, que eu separei algumas coisas assim para falar. Nessa era que a gente está, nós já sabemos disso, por mais que a gente pratique ainda desqualificadamente, não como deveríamos fazer, né? Pelo menos digo isso por mim, a gente não vive a tapácia dessa era, que é cantar os santos nomes de Krishna, como a gente deve cantar, numa conexão amorosa com ele, num pedido de socorro. Pelo amor de Krishna, por favor, Krishna, me ajuda. Radharani, por favor, me coloque em serviço, Radharani, vem até mim e me coloque a servir, Shri Hari. Você que é a sua serva primordial, não é? Então, Krishna fala, olha só, nessa era é Harir Nama, Harir Nama Eva Kevala, Kalo Nashieva, 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 Gatir Anyata. Nesta era de desavenças e hipocrisia, sempre vai ter ira. Nem se não for de você, que vem da gente, e a gente vai falar aqui sobre essa canalização, de entregar essa ira para Krishna, de entregar essa luxúria para Krishna, porque aí daí que vai vir nossa purificação. Então, nessa era de hipocrisia e desavenças, essa ira vai vir de fora também, essa ira vai vir de outras pessoas. Se não for você, outra pessoa vai vir para cima de você, outra pessoa vai ficar irada, vai ficar chateada, vai gritar com você. E aí, o que você vai fazer? Deixa eu pegar aqui o livrinho. O que você vai fazer? Que a gente ora todos os dias. O que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? E aí você mede o seu nível de consciência, o nível de conexão amorosa com Krishna. A gente vai fazer o que a gente ora todos os dias para fazer. Ou deveríamos orar. O Senhor Chaitanya deixou para a gente a única coisa. Ele fala, Trinadyapisu Nityana Tarorivasa Risnuna Amanina Mandadina Kirtanyasa Dahari. Considerando-se inferior à palha na rua, deve-se ser mais tolerante que uma árvore. Então, considerando-se inferior a uma palha na rua, considerando-se inferior a todos. A sentir isso, ok, se a pessoa está falando isso, o quanto eu consigo tolerar isso, o quanto eu consigo suportar isso, o quanto eu não estou identificado com isso. Ou então, sabe, será que está vindo essa revolta? Será que está vindo essa ira? O quanto eu consigo controlar? O quanto eu consigo... Eu sou alma, eu não sou corpo. Quantas vezes ao dia eu falo para mim, eu não sou alma, eu não sou corpo. Eu sou alma, eu não sou corpo. Eu sou alma, eu não sou corpo. Eu sou alma, eu não sou corpo. E quando eu falo eu não sou corpo, eu não sou esses desejos luxuriosos. Eu não sou essa vontade de querer fazer sexo, talvez fora do casamento, ou com alguém compromissado, sabe? Ou então, quanto que eu estou livre de pornografias, sabe? O quanto que eu estou realmente vibrando na energia transcendental. O quanto que eu estou livre dos desejos materiais de dinheiro, sabe? De buscar, de ficar fissurado. Qual é o seu desejo hoje?
material. Porque às vezes a gente nem vê quais são os nossos desejos. Às vezes a gente acha que é uma coisa, até dentro do próprio serviço devocional. Às vezes a gente acha que a gente quer uma coisa, mas no fundo, é um desejo material. Então, um movimento para a consciência de Krishna é um movimento que faz a gente realmente se desapegar. E os anartas vão vir. É dentro do movimento, quando você pratica serviço, quando você está ali buscando entregar amorosamente o seu melhor para Krishna, que as coisas vão vir. As coisas vão vir e é para você mudar. Não é para você abandonar, não é para você desistir, é para você continuar. Continuar firme, porque essa é a meta última da vida. Não tem para onde ir. Não tem mais o que fazer. Não importa onde as outras pessoas estão, o que elas estão fazendo. Então, uma das coisas que a luxúria vê de forma inconsciente é a comparação. Você vê outra pessoa, uma pessoa fazendo alguma coisa que você gostaria de fazer, não é? Então, de repente, vê uma inveja, vê uma cobiça. Isso de forma inconsciente. Às vezes você nem percebe que você está com inveja, mas você vê a felicidade do outro, aquilo te incomoda. Sabe como te incomoda? Quando você não vibra, quando você também não fala, uau, que legal, bacana, parabéns. Não precisa pular, soltar fogos, mas você fala, uau. Então, esses elogios, esses comportamentos dizem muito sobre você, sobre nós. O quanto realmente eu estou luxurioso, desejoso, porque pode vir nível fraco e pode vir nível forte. Uma força assim que você não consegue controlar. E às vezes vem no nível baixo, assim, e você vai todo dia alimentando aquela ferinha. Todo dia alimentando aquela ferinha. Talvez se comparando com outras pessoas. Talvez vendo o que outras pessoas estão fazendo. Talvez falando mal das outras pessoas. Recriminando, falando alguma coisa que você acha que não deveria ser, do trabalho que ela está fazendo. Ou do serviço, ou da sua família ali, a pessoa está fazendo alguma coisa errada e você está todo momento recriminando aquilo, falando daquilo, criticando daquilo. Qual é o seu desejo nesse ato? Então, esse era um ponto que eu gostaria de fazer em relação à luxúria. Falei da Gita, falei da outra Gita, citamos já 2 versos aqui da Bhagavad Gita, o 3.36, 3.37, o 5.23. E aí vamos falar um pouco de você utilizar essa cama, né, esse desejo e croda para satisfazer Krishna. Kama, desejo, luxúria. Como é que a gente pega esse desejo e você coloca para Krishna? Você pode não ter desejo, podemos ainda não ter desejos espirituais puros e sinceros, não é? E tudo bem, faz parte do nosso karma. Então a gente precisa aceitar essa nossa natureza, é o primeiro passo. Aceitar que eu não sou nada, que eu estou realmente numa condição muito insignificante. De fato, sentir isso. Esse é o nosso desafio. E quando a gente sente isso, isso nos coloca em oração. Um dos processos de serviço devocional. Oração a Krishna para quê? Por favor, nem desejar te servir puramente eu consigo. Não é? Então, me ajuda, sabe? Veja as orações tem oração Olga Pinato, eu estava lendo sobre luxúria, é tão bonito. Deixa eu ver se eu até pego aqui, não é nem falar isso, mas é tão profundo, não é? E assim, a gente pode ler o que Bhaktivinoda deixou aqui nos livros e fazer essas orações. Acho que eu não vou... Tem tantas lindas que fala da luxúria, do desejo luxurioso que nós temos, e a oração de Bhaktivinoda, por favor, Sr. Gopinata, tira, não achei aqui agora, eu estava lendo esses dias, e aí eu lembrei agora, mas não está marcado aqui, mas tira essa luxúria de mim, tira esse desejo, não é? Ou então canaliza esse desejo para você, que é o que a gente estava falando aqui. Como que a gente canaliza Kama para Krishna? Vou dar um exemplo para vocês. A gente pode, muitas das vezes, estarmos fazendo um serviço, um trabalho, né? A sua entrega amorosa para Krishna naquilo que você faz no seu dia a dia, ok? Então, o que você está fazendo no seu dia que você está entregando para Krishna, não é? Aquilo que você gosta muito de fazer. Vamos pegar a parte, vamos facilitar o processo. Aquilo que você é da sua natureza, que quando você faz muito bem.
ok? Porque quando você está alinhado com isso aí, com uma coisa que você faz muito bem, você vai olhar outras pessoas que também fazem isso. Porque isso te interessa. Isso chama, faz com que uma chama dentro de você se acenda cada vez mais. E aí você começa a ver o que outras pessoas que falam sobre isso, ou então que trabalham com isso que você trabalha, que você ama fazer, que você adora fazer. Vamos considerar a sua natureza e está tudo bem. Não é? Então, dentro desse contexto, dessas comparações, ou do que você vivencia sobre o seu desejo, a Krishna, o seu desejo material, mas que você está fazendo espiritualizando isso. Não é? Digamos que você deseja alguma coisa e isso não está acontecendo na sua vida hoje. Você vai ficar revoltado. Não tem como você não ficar revoltado. Quando você quer muito alguma coisa, a não ser que você esteja, óbvio, num nível assim transcendental. E aí, com certeza, que é o objetivo, acredito até aqui que tem muitas pessoas que já estão nesse nível de autorrealização. Mas, se você ainda tem esses desejos e quando você não atinge isso, você fica com raiva, pode ser que você não fique com raiva ainda, porque seu desejo pode ser tão intenso. Ou então você não tenha percebido ainda o nível do seu desejo. Não é? O quanto ele está dentro de você. Porque aí quando você fica revoltado que você ou não tem aquilo que o outro tem, ou então não tem aquilo que você deseja ter, sabe? Você fica com raiva daquilo. Então como é que você canaliza essa raiva? Você pega essa raiva e produz, porque uma raiva é uma energia muito forte. Então, a gente contém, dependendo, para não explodir naquela hora e não fazer algo que não faça sentido. Tipo, machucar alguém, brigar com alguém, falar coisas que não fazem sentido. Você vai praticar tapácia. Tapa, austeridade, penitência e contenção do gozo dos sentidos. Você vai conter o quê? A sua fala, a sua língua, os seus órgãos genitais. Você vai buscar fazer isso canalizando o seu pensamento, o seu sentimento e oferecer isso para Krishna. Que eu pego essa raiva e transforme no melhor que eu posso fazer para você. A gente pode citar aqui Hanuman, por exemplo, que ele ficou irado com o que fizeram. Tudo bem, fizeram algo para Krishna, e ele, um devoto, ficou, uau, não, eu vou fazer isso, vou arrebentar a Ravana. Eu vou lá e vou tacar fogo em tudo, não foi assim? Não é? Então, é pegar essa raiva, é pegar essa energia e produzir para Krishna. Tem uma forma da gente também pegar os nossos desejos materiais, não é? Fugir deles, vamos assim dizer, fugir de Maya, ficar aberto para mim e falar assim, uau, estou vendo você. Então, vou trabalhar para Krishna. Porque o que os karmas estão fazendo? Trabalhando para o seu gozo, para o seu desfrute. O que nós vamos fazer? Vamos fazer a mesma coisa, só que para Krishna. É ficar cansado. Cansado mesmo, tipo assim, acordar cedo, cantar a sua japa e melhorar a sua japa cada vez mais e fazer um planejamento, sabe, do seu dia, fazer um planejamento diário das coisas pequenas. O que é importante para você hoje? Sua casa, o que você tem que fazer com a sua casa? Quais são as suas atribuições? Sua família, o que você precisa fazer com a sua família? Lakshmi, tudo isso para Krishna. Eu vou trabalhar para Krishna. Com garra, com vontade, eu vou dar o meu melhor. O meu melhor. Isso é canalizar a sua energia, o seu desejo, a sua luxúria para Krishna. Então, isso é um ponto muito importante. O quanto a gente está usando a nossa inteligência. Porque Krishna vai nos dar inteligência para a gente resolver algumas questões. E não adianta. Gente, aqui é uma misericórdia mesmo. E vai doer. Não é fácil. O movimento para a consciência de Krishna. Por quê? Porque você vai lutar com você. Você não vai lutar com o outro. Você não vai lutar, sabe? Você vai lutar com você. É o seu anarta que você agora está vendo. E aí você se joga no chão para Krishna e fala, cara, não consigo resolver isso. É muito doloroso. Não é? Eu não sei se você já passei muito por isso. De, às vezes, chegar e falar, eu não consigo. Então, a gente entra e se torna gopassa, não é? Gopassa? Quando você é servo dos seus sentidos. E aí você precisa reconhecer e orar e pedir a misericórdia de Iri Hari para ele intervir na sua vida e te ajudar a ter inteligência e lucidez para conter esse sentido, para conter essa luxúria. Então, você vê aí devotos, né? Fiquei sabendo de um caso de um prabuzinho que enfim, que aliciou uma filha, uma enteada, alguém assim. Então, assim,
É o sentido. Não é fácil, gente. Cada um vem com um karma pesado. Pesado. E o que a gente vai fazer? Buscar isso. E aí, Krishna fala assim, tem 2 versos que eu quero compartilhar com vocês. Um deles, Krishna fala, que todo mundo aqui já deve conhecer esse verso, é um verso maravilhoso. Se você não conhece, você imprime ele. Salva nos seus versos principais, que você já não deve ter salvo. Muitos aqui já são muito experientes, já conhecem até de qual verso, não é? Que fala, Akama Sarvokama Orvá, Mokshakamo Daradhihi, Tivrena Bhakti Yogena e Adita Purusham Param. Eu adoro esse verso. Que diz o seguinte, quer alguém não deseje nada, ou seja, se o devoto já está liberado, um suami, um goswami, não é? Livre do gozo do desejo, do gozo dos sentidos. Ele se controla, ele está desejando praticar serviço devocional. Então, quer alguém não deseja nada mais materialmente. Quer e tem ainda todos os desejos materiais. Ou ainda assim que ele busca a liberação. Digamos que ele esteja buscando a liberação. Seja lá o tipo de desejo que você tiver, você não deve poupar esforços para tentar adorar a suprema personalidade de Deus, para obter a perfeição completa, culminando na consciência de Krishna. Não poupar esforços. A gente está falando de tapa. Tapácia, penitência, austeridade requer treino e autodisciplina. É cortar o desejo quando ele começa a vir. Então, você primeiro... Porque às vezes a gente quer... Esse é o problema. O desejo é tão forte que é gostoso estar nessa condição. Então, na verdade, você não quer nem o que você deseja. Você está identificado com a pessoa que você se tornou. Quando você deseja aquilo. Você entendeu? Então, a paixão, por exemplo, quando você está muito apaixonado, você gosta desse estado. Porque aí entra o que é neurociência, você libera hormônios. Você libera hormônios que faz você entrar num êxtase muito grande. Então, você precisa conhecer o corpo. A Gita fala, conheça o corpo, conheça a mente. Para você saber lidar, que na verdade você está com excesso de dopamina no seu cérebro. É isso. E aí que às vezes só não adianta você estar ali, estar cantando japa, você está cantando, mas você está tão identificado com aquilo, está agindo dentro de você. Você precisa usar sua inteligência. Como é que eu faço para conter essa dopamina? Para conter isso que me faz agir à força, como a Arjuna fala. Parece que eu sou compelido a agir, porque eu perco a minha lucidez. Da luxúria vem a ira, não é assim? E aí você perde a memória, você perde a inteligência, e aí você cai. Não é? Sai da busca da perfeição. Então, esse é um verso muito importante, muito importante. Você está com desejo ainda? Tudo bem. Continua adorando Shri Hari. Continue cantando os santos nomes e, muito importante, trabalhar o seu nível de consciência. Não adianta colocar toda a força no poder dos santos nomes, porque você precisa trabalhar o seu nível de consciência, trabalhar você, se olhar, se observar, ir para um outro nível. Não é? Não adianta a gente só ser um devoto externo. Eu estou cantando Hare Krishna, estou fazendo isso e está tudo certo. Não. Eu sou a minha referência, vamos assim dizer, em termos de olhar para trás e falar, uau, o quanto eu evoluí, o quanto eu já deixei para trás, e o que eu posso fazer daqui para frente. Então, outro verso que eu trago para vocês, que é maravilhoso, que fala Apura Manan Achala Pratistam. Não vou ler todo, tá? É o 270, que fala do quê? Do fluxo dos desejos. Aquele que não se perturba com o incessante fluxo dos desejos que entram como os rios no oceano. Ou seja, o desejo vai vir toda hora, toda hora. Está sempre sendo enchido, mas ele se permanece o quê? Calmo. Eu permaneço ali, ok, estou controlando. Eu estou sentindo, mas eu estou controlando. Estou controlando. Até vai chegar um ponto que eu não vou nem sentir mais. Então, mesmo assim, estou sentindo, mas eu estou controlando. Então, ele se mantém calmo. Essa alma pode alcançar a paz. E não o homem que se esforça para ficar satisfazendo tais desejos. Não é? Que a gente busca satisfazer esses desejos, os nossos desejos. A vida toda é sobre esses desejos. Não é isso? Então, falando um pouco mais sobre a tapácia, você não, quando ele fala assim, olha só, não destrua agora. Não é? Não destrua agora.
Espera um momento, pratique penitência, que isso vai ser muito bom. Pratica tapácia, não é? Refreia isso. Por favor, está destruindo tudo. Não é assim? Se a gente deixar a ira tomar conta, vai destruir tudo. Se a gente deixar nossos desejos tomarem conta da nossa vida, a gente vai perder essa oportunidade, vai destruir a nossa vida. Não é assim? Então, tapácia, tapa, austeridade. Se você tem controle, por exemplo, para ficar... por exemplo, você que é casado, ficar só com a sua esposa, e aí você não vai desejar outras mulheres, ou vai desejar e vai se conter porque você tem uma esposa só, você está se restringindo. Voluntariamente, você está se autorrestringindo. Então, o quanto que porque senão, o que acontece? A pessoa que estupra alguém ou que faz alguma coisa assim, vai ter uma intervenção de fora, porque você não soube controlar. Quando você mata alguém, você não soube se controlar. Quando você não faz ecadas, você não consegue se controlar. Quando você deseja muito alguém, luxuriosamente, e você faz tudo para ficar com aquela pessoa, isso mostra o seu nível de consciência, o quanto você está identificado com o gozo dos sentidos. E aí? E aí, de novo o verso, não importa o nível que você esteja, continua adorando, porque não tem outra maneira. Eu estava falando antes do movimento da consciência de Krishna. Aqui é a Vera, porque é prática de autorrealização. Autorrealização é algo sério. Você não vai se autorrealizar, eu não vou me autorrealizar, não é? Se não levarmos a sério isso. E os nossos anartas, eles vão vir para que cada vez mais a gente evolua na consciência de Krishna. Então é um movimento maravilhoso. Maravilhoso. A gente não vai se você permanecer ali, você vai ver os seus podres que estavam cobertos e estão vindo. E aí estão vindo, vai doer, porque dói. Você vai querer alargar, talvez. Você vai achar que não é esse remédio, eu canto Hare Krishna, não tá funcionando. Quantas vezes eu já vivi isso, assim, sabe? Cara, não tá funcionando. Será que isso é pra mim? Por que não tá funcionando? E aí você tá caindo em mais. Você tá caindo, porque você tá começando a não acreditar mais. A sua fé, Shraddha, tá sendo abalada. E aí você, uau, o que eu preciso fazer? É Maya. Ou você tá em Maya ou você tá com Krishna. Não tem essa. Então é um movimento sério. Tudo bem? Então, é isso. Muito obrigada. Deixa eu ver o comentário aqui de vocês. Já são quase 9 horas. Ei, Marcelo, tudo bem? Hare Krishna. Bom dia. Marcos, Vaishnavas, Reverência Mataji, Vaishnavas presentes. Todas as glórias Shila Prabhupada. Todas as glórias a Shila Prabhupada. Nossa, Shila Prabhupada é a nossa fonte. Anabela Hare Krishna. Ei, querido professor Haridarshana, olha, dia 20, coloca aqui a data da sua aula, que eu gostaria muito de assistir. Ontem eu li no TV Congrega, só que eu não lembro de cabeça. O dia 20 ou dia 22 vai ter workshop com Haridarshana. Incrível, desejo muito estar presente. Estou falando isso porque eu quero ir. Otávio, podemos ser ferramenta, mas se não houver operador, a ferramenta fica inerte. É isso aí. Ou então você está sendo ferramenta não para Krishna. Que é o que geralmente acontece, não é? Ei, reverência, Iscon Rio, muito obrigada, eu que agradeço essa misericórdia. Não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira. A gente precisa aceitar isso. Porque a gente briga com isso, a gente acha que tem outra maneira. Mas não tem outra maneira, entendeu? Não tem. E né, você precisa se programar, você precisa fazer eu estava fazendo esses dias, o quê? Um planejamento, pô, liguei o Excel, olha só o que eu estou fazendo. Sério mesmo. Para quê? Para eu trabalhar os meus desejos para Krishna. Eu preciso ter uma limpeza, uma organização da minha vida, dos meus horários. Eu preciso saber o que é importante para mim hoje, qual é a minha prioridade na atual fase da minha vida. A minha prioridade é diferente da sua, por causa do nível do seu conhecimento, por causa do seu karma, do que você está vivendo hoje. Será que você é mãe? Você é pai? Você está solteiro? Você quer encontrar alguém? Sabe? Você está com desejo, precisa conter se casando, por exemplo, não, você já está casado, você quer ter um filho ou não quer, o que você deseja na sua vida que ainda é material, mas que você está fazendo um cronograma para você se entregar para Krishna. Então, tudo é o propósito. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Desde a hora que a gente acorda. Otávio fala, em um vídeo na página do Krishna Oeste, a Charadeva nos ensina que o pensamento gera karma. Pois antes de agir, nós pensamos, nós desejamos,
nós praticamos sutilmente luxúria. Tudo começa no pensamento. A inteligência emocional fala isso a todo momento, não é? Porque, assim, a Gita é pura inteligência emocional, só que falada de outra maneira. Outros termos, vamos assim dizer. Porque tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Por isso que a gente precisa começar refreando na mente, no pensamento, que já vem de forma automatizada. Por quê? Eu estava falando sobre isso. Porque já tem conexões neurais que estão dentro de você, já, que vem aqui e é questão de milissegundos, de nanosegundos. É muito rápido. Muito rápido. E cada vez mais que a gente vai alimentando esse pensamento, aí a gente entra no sentimento. Já vai ficando pior. Porque é tão rápido, você começa a sentir. E a mente, não ser, o imaginário não é diferente do real. Por isso que Prabhupada, tem um verso de Prabhupada que ele fala assim, um verso não, eu li uma história de Prabhupada que ele fala assim, eu vi os tempos antes de ver. Ele já viu, ele viu na sua mente. Então, seja lá o que a gente deseja para Krishna, a gente tem que desejar intensamente na nossa mente algo para Krishna. Que aí o cérebro não separa, ou seja, você já vai liberar toda a quantidade de hormônios, adrenalina, citocina, tudo que vai te gerar pilha, paixão, que vai para você fazer, vai te gerar ação, vai te gerar paz, vai te gerar doçura, tudo isso vai gerar automaticamente e vai te fazer agir. Então, para o lado bom e para o lado da luxúria também. E aí, o que a gente faz? Que é difícil? Cortar na raiz, quando é algo ruim. Agora, para cortar, você precisa identificar, né? Porque se a gente não sabe com o que a gente está lidando, a gente não vai lidar com nada. A gente não sabe o que é. Ah, Devahu, o Chaitanya, Hare Krishna, querido Chaitanya, muito obrigada, viu? Muito obrigado por sua ajuda, por suas orientações. Ai, só tá sendo néctar. Que bom, viu? Fico satisfeito, misericórdia. Teria como superar os desejos sexuais diretamente com Bhakti Yoga ou se precisaria passar antes pelo estudo do Tantra? Pergunto isso porque vemos muitos gurus e sannyasis caindo lá de cima por causa de ter esse assunto ainda mais mal resolvido. Pois é, esse assunto muito mal resolvido, porque o desejo está dentro ali. Quando começou a missão, o movimento, não é? De 100 discípulos de Prabhupada, Paravelma me disse que restaram 6. Ou seja, olha, Prabhu, eu vou te falar a minha experiência. Tudo influencia. Tudo que eu digo, por exemplo, a sua idade influencia. O momento que você está vivendo influencia. Então, você pega um menino de 16 anos, de 18, de 20, de 22, que estão com os hormônios ali bombando. Olha, para ele se manter firme no celibato, com nível de consciência, ele precisa trazer um karma muito grande, sabe? Ter um cultivo muito forte. Por quê? Porque Kali Yuga não é fácil. Essa era não é fácil. Como é? Se não te ensinam a controlar os sentidos, a gente não controla os sentidos. Não é? Então, assim, eu acho que o estudo do Tantra vale a pena, tipo, se para você fizer sentido, não é? Agora, na minha percepção, o mais interessante é você canalizar essa tua energia para algo prático, que tenha muito a ver com você. Eu estou lançando um livro, na verdade vai começar com um e-book, que começa assim, descubra seus talentos. Estou falando em off para vocês, não é falado, não falei para ninguém ainda, para alguns amigos só, mas o nome do e-book é Descubra seus talentos e libere todo o seu potencial. Não é? É um guia prático, com exercícios. Para quê? Para a gente liberar esse nosso poder interior. Enquanto a sua mente estiver focada em outras coisas, não é? Se perdendo em sexo, não sei, quer dizer o quê? Que você está botando sua energia criativa, de criação, para algo mundano, tipo, para algo temporário, assim, do tipo, uma mulher hoje, daqui a uma semana você já não vai estar mais afim. Eu estava conversando com meu filho Indy, tem 8 anos. Aí eu falei com ele assim, Murali, estava falando com ele sobre desejos, não é? Mas de uma outra maneira. Eu falei com ele assim, é muito interessante, filho, às vezes a gente nunca viu neve. Já ouviram isso? Eu quero ver a neve, eu quero ver a neve. Eu quero muito aquilo ali. Você fica desejando aquilo. Aí você tá com a neve. Uau, consegui, tô aqui com a neve. Quando eu chego na neve, que legal, um dia é incrível, 2 dias é incrível. No terceiro dia você, poxa, que legal, a neve. No quarto dia você fica, tá,
Tô nem aí mais pra neve, já virou tão comum, não é? Os casamentos ficam assim, você primeiro fica apaixonado, e aí depois você quer muito aquela pessoa, aí você fica com ela, e aí vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. E aí o seu condicionamento faz o quê? Daí que vem o quê? O sexo ilícito. Porque aí você deseja uma outra pessoa. E aí você quer viver, na verdade, você quer viver aquilo que você era antes, aquela paixão, você está apegado ao seu estado de ser, no caso, de estar, não é? O seu estado de estar numa determinada condição. Então, até quando a gente vai ficar vivendo isso? E quando eu faço nesse e-book, por que a gente precisa trabalhar os nossos talentos? Gente, a nossa natureza, Krishna já faz tudo perfeito. Tudo perfeito. Nós temos talentos dentro da gente que é alinhado com uma paixão que você tem. Por exemplo, eu falo isso no e-book. Eu tenho uma natureza para ensinar. Eu adoro ensinar. Eu amo ensinar. Agora, ensinar qualquer coisa? Antigamente eu ensinava qualquer coisa. Eu ensinava matemática, ensinava português, ensinava... com 12 anos, eu falo isso no livro, é um e-bookzinho, vou lançar como livro, mas depois eu vou fazer um livro com mais coisas. Mas nesse e-book já é muito bacana, e eu coloco essa experiência. Com 12 anos eu dava aula numa igreja, olha só, católica. E aí continuei ensinando. O Krishna é tão maravilhoso, eu continuei nessa vertente de ensinar. Dei um tempo, né, caí nos desejos materiais, na luxúria de outras coisas, me perdi de mim, vamos assim dizer. E aí Krishna me deu misericórdia, retornando aos poucos, e aí você vai alinhando a sua paixão. Tipo, o que eu vou ensinar? Então, eu pego esse talento, eu pego essa paixão que está dentro de mim sobre algo que faz tudo, e eu vou começar a me especializar nisso. Então, eu acho agora que a gente precisa pegar esse movimento que nós temos, pegar o movimento para a consciência de Krishna e trazer para dentro de você com aquilo que você já tem de melhor. Isso vai te trazer um poder interior que você vai controlar a sua mente. Você vai dizer, eu não vou fazer isso aqui porque isso não faz sentido. Por isso que os grandes karmas, eles estão mais evoluídos até, sabe, do que muitos, porque em termos de controle dos sentidos, tá bom? Em termos de controle dos sentidos. Porque eles estão controlando os sentidos. Eles vão perder tempo com mulher, não vão perder tempo. Então, o que é bom? Pega uma esposa, né? Pega uma esposa. Casa, você que é devota, casa, não é? E mantém ali com consciência. Imagina, você está fazendo uma pergunta dessa, quer dizer que você está num nível de consciência já muito elevado. Não é? Por quê? Porque, olha só, eu estou vendo que cair, o desejo é forte, não é fácil. E não é forte, não é só para você, é forte para mim, é forte para todo mundo. Não todo mundo, né? Tem pessoas que conseguem conter essa força. Ele está sentindo, mas ele não vai ligar, ele não vai entrar na pilha, ele não vai, sabe? Ele vai... Gossuando. Essa é a nossa meta. Então, o que você vai fazer? Canalizar essa sua energia. Eu faria isso. Não adianta você fazer tantra ou entrar numa... Porque isso vai te enredar cada vez mais no seu desfrute. Agora, quando você pega... A não ser que seja para criar filhos, para procriar e para colocar o filho em consciência de Krishna. Mas não é isso, é. Se for isso, ok. Agora, se não for, deixa isso para lá e canaliza a sua energia para produzir coisas grandes na sua vida. Ser uma grande pessoa. Uma grande pessoa, o que é uma grande pessoa? Uma pessoa que doa o seu melhor, uma pessoa que é útil para outras pessoas, é útil para Krishna. É pensar sobre isso, é respirar isso, é colocar isso na sua vida, no seu plano. Na hora que você acorda, você fica dormindo pensando nisso. Krishna, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Então, uau, a minha energia vai para isso aqui, porque tem tudo a ver comigo. Porque se não tiver a ver com você, não vai acontecer. Aí você não se encontrou ainda. Porque quando você se alinha e se torna uma pessoa mais congruente, você aceita a vida como ela está se mostrando para você e tal o quê? Elevando a sua consciência. Então é isso. Deixa eu ver aqui. Prabhu Haridarshana. Tenho natureza marcial, então estou canalizando essa energia fazendo um workshop do poderoso Mahabharata no templo da perspectiva de Acharadeva. Haribol. São os nossos heróis que temos que conhecer. Dia 22, às 13h30. Perfeito. Estarei lá. É no Templo do Rio? Fala aí. Então, você precisa conhecer a sua natureza. A sua natureza, o seu karma, você precisa conhecer o seu karma, as suas fragilidades, a sua fortaleza. E quando eu estudei psicologia positiva,
a matéria, né, os cientistas, a ciência já fala sobre quando a gente coloca foco na nossa força, o resto vai ficando para lá. As suas fraquezas não vão ficar tão em evidências. Então o quê? Está falando de canalização. Qual é a sua força de entregar para Krishna o seu melhor? Qual é a sua força? E aí você vai ter que unir renda, que é Lakshmi, porque você está no mundo material, você precisa sustentar, você precisa trabalhar, não é assim? Você precisa cumprir o seu dever prescrito, a não ser que você seja um monge renunciado, não é? E esteja de fato nesse nível de consciência, senão você vai cair, não é? Então, assim, é isso. Muito, muito esclarecedor, Salvador. Obrigado, Jai. Que isso. Muito eu que agradeço. No final do significado 37, Prabhupada diz que Hanuman, um grande servo do Senhor Rama, manifestou sua ira queimando a cidade de ouro que estava sob a posse de Ravana. Mas com essa atitude ele tornou-se o maior devoto do Senhor. Aqui também no Bhagavad Gita, o Senhor induz Arjuna a satisfazer o Senhor empregando sua ira contra seus inimigos. Portanto, quando empregados em consciência de Krishna, a luxúria e a ira tornam-se nossas amigas ao invés de nossas inimigas. É isso aí. Pegar a nossa ira, a nossa luxúria e entregar... Gente, e vou falar para vocês, até a luxúria mundana mesmo, tipo assim, se essa luxúria que você está sentindo hoje, esse desejo material, esse desejo sexual, sabe? Entrega para Krishna. Eu te entrego isso, Krishna, é o que eu tenho hoje, me ajuda a purificar isso. É uma entrega para Krishna. Enquanto você não está conseguindo canalizar, não sei canalizar, não consigo, estou tão enredado nisso, por isso que você faz o quê? Faz uma atividade física, não adianta, é lutar contra a mente. A vida aqui nesse mundo é sobre o controle dos sentidos. E controle dos sentidos perpassa o quê? Autoconhecimento. Se você não se conhecer, você não vai saber com que você, a sua tendência, a sua fraqueza. Ah, eu estou viciado em álcool, um exemplo. Não no nosso caso, né? Muitos aqui, se já estão devotos, abandonaram o álcool. Mas, estou falando do álcool, pode ser outra coisa, né? Pode ser qualquer uma outra situação que a gente ainda esteja ali. Por exemplo, tá, vamos falar da paixão, né? Muita gente se apaixona. Se você está ali apaixonado por alguém, você quer sair daquele enredamento e não consegue ter um controle sobre isso, você precisa evitar aquilo. É quando você está falando, você está viciado em álcool, você não vai passar na porta do bar toda hora para ver seus amigos. E aí, tudo bem? Chega mais! Aí você vai lá e senta. Entendeu? Então a gente precisa ter cuidado, Maia. E cada vez que a gente vai vivendo o nosso avanço espiritual, o nosso avanço quanto ser humano, não é, quando eu falo espiritual, não é uma coisa que você... Não, é o seu interior, é o seu melhor para Krishna no que você faz, na sua atitude, nos seus atos. Então, é o seu melhor no seu trabalho, é o seu melhor na sua relação com uma pessoa que está do seu lado, com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo. É o seu melhor no seu trabalho. E aí, quando você traça um plano e quer colocar a tua força, olha só, já conseguiu canalizar um pouco, já estou fazendo planejamentos, estratégias, estou pensando nisso, estou pensando em Krishna, mas é para agradar Krishna, e eu estou pensando nessa estratégia. A minha intenção importa. A minha intenção importa. E aí, você já não está pensando naquela pessoa o tempo inteiro, por exemplo. Não é? E aí você vai estar com aquela pessoa. Se você quer fugir disso, você tem que evitar o máximo que você puder. Não fica com essa pessoa, não fala com essa pessoa, não interage com essa pessoa. Não vê, porque nossos olhos mandam uma mensagem, que é no cérebro que a gente capta tudo isso, não é? E aí a gente está estimulando. Então a gente precisa ver aonde nós estamos colocando os nossos... o que está agitando, nos agitando, não é? Para a gente eliminar esses estímulos. Até externamente. Vocês já repararam uma coisa? A mudança pode vir de fora para dentro e, óbvio, de dentro para fora. Tem um ditado que fala assim, o externo é um reflexo do nosso interno. Ou seja, se você quer ficar em paz, tranquilo, a sua mesa tem que estar limpa, seu quarto tem que estar limpo, roupas organizadas. Isso demonstra a sua tranquilidade, a sua calma, a sua paz. Então, quando você mexe fora, vai impactar dentro. Tudo bem? Óbvio que tu aqui dentro é o melhor, eu deveria estar numa condição perfeita, mas eu não estou. Então, o que eu tenho para me ajudar nessa minha luta interna? Paz, tranquilidade. Essa pessoa está me agitando? Para de ver essa pessoa. Para de falar com essa pessoa. Bloqueia essa pessoa no seu WhatsApp. Saia do Instagram. Ai, desejo material, quero muito ver isso. Eu começo a ver as pessoas.
você está se dispersando, a gente está se distraindo, e quando a gente vê, a vida é um sopro. Então, é isso. Tudo isso, quando o Senhor Brahma falou para Rudra, olha, não destrua. Não é? Agora, contenha-se, tapácia. Tapácia, cantar os santos nomes e controlar os sentidos. Controlar, no caso dele, a ira. Controle. Só controle. Daqui a pouco você vai usar. Não é? Então é isso, gente. Uau, 9h14. Já, muito obrigada. Gratidão por vocês terem ficado até agora. Por favor, aceitem minhas reverências. Preparei essa aula com muito carinho para Chief Hari, para vocês. E é isso, é uma luta. Cada dia é união para matar. Para todo mundo. E não importa, agora é você. É um leão, o seu leão. O meu leão. Né? Já, muito obrigada. Haribol, Hare Krishna. Até a próxima.